Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor, Evangelista Nadab. Amém. Pai do Senhor, Pastor James. Amém. E Pai do Senhor para os irmãos que estão online aí e que vai estar participando, né, desse momento, o qual nós temos aqui um objetivo, que é conversar sobre o cristão nos tempos difíceis. Eu quero ler um versículo bíblico que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16, e o verso de número 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse é o texto que Jesus Cristo ele coloca como a gente, uma informação que não teremos só vitória, teremos a vitória principal, mas antes de chegar na vitória, ele deixa uma informação que teremos aflições, e ninguém gosta de ter aflições, Eu quero convidar o pastor James para estar fazendo uma oração, em nome de Jesus. Salve meus irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Poderoso, altíssimo e bondoso Deus, é em nome do meu príncipe e do teu filho Jesus Cristo, se encontramos aqui, Senhor, reunido esta noite, num propósito maravilhoso, Senhor, que é aprender com o teu Espírito Santo, meu Pai, sobre estes momentos difíceis na vida quando o cristão está passando. Peço ao Senhor, Pai, abre as nossas mentes, o nosso coração. Venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abrir a mente daquelas pessoas que estão nos observando para aprender com o teu Espírito. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha, Senhor, em nome de Jesus, nos ensinar para o teu nome ser glorificado. Assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar aí nesse momento, louvado seja o nome do nosso Deus, o qual nós temos um tema, e esse tema está relacionado ao que nós estamos vivendo, O momento que estamos passando, ele não pegou somente quem não é crente, pegou todo mundo. Cada um está passando por um processo diferente, algo, que não esperava. E às vezes vem essa pergunta, por que eu estou sofrendo se eu sou crente, Por que eu estou passando por isso? Por que Deus não me dá o livramento, Então essas perguntas, elas fazem parte da nossa vida. E como nós devemos passar por isso, E quais os exemplos dos nossos irmãos no passado que nos ajudam a compreender? Como o próprio Jesus Cristo ele disse, que no mundo nós teríamos essa aflição, Mas a gente tenta ocultar, porque quando se fala da igreja, se fala assim, é só vitória, é só vitória. E quando acontece alguma coisa, a pessoa logo quer sair da presença de Deus, achando que vai resolver, Louvado seja o nome do Senhor. Então, os irmãos que estão nos acompanhando, louvado seja Deus, possa ir participar, Você pode colocar aí nos comentários aí, do vídeo, sua pergunta,
tá bom? Que a gente vai estar respondendo conforme for o possível, amém? Enquanto isso, eu quero fazer aqui pergunta para o evangelista Aminadab, né? Como passar, né, por esses tempos difíceis, né? Amém. Paz do Senhor, pastor James, paz do Senhor, pastor Sérgio. Amém. Paz do Senhor, os irmãos que estão nos vendo aí. Primeiro passo, acho que bem introdutório, a gente vê novamente que a igreja continua, como sempre, indo na contramão do mundo. Essa é a verdade. Por quê? Porque diante de toda essa pandemia, de todo esse problema que tem acontecido, eu tenho visto que o mundo ele tem procurado se reinventar. Ele tem procurado se colocar de uma forma nova, né? As empresas estão procurando atendimentos de forma diferente, os hospitais revisaram seus protocolos e por aí vai. A igreja não. A igreja ela não está tentando se reinventar nesse momento. A igreja está voltando a ser o que ela era lá atrás. Porque com o passar do tempo a gente definiu que igreja ia ser o templo, de que as pessoas iriam estar no templo. E quando chegou a pandemia, a igreja não precisou se reinventar. Ela olhou para trás e viu que antes de termos os templos, a gente tinha as casas. E aí, o que aconteceu? Ao invés de termos um templo, a gente passou a ter uma igreja em cada casa. Isso é verdade. Foi um momento assim histórico, né? Não é? É algo histórico mesmo. Então, como que a gente pode sobreviver a essa pandemia e a outros problemas, as aflições do tempo presente, né? O próprio Romanos lá fala o quê? Porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então, como que a gente sobrevive? É só olhar para trás. É só ver como Paulo sobreviveu. É só para ver como Pedro sobreviveu. Como a igreja primitiva sobreviveu. Em oração, em unanimidade. Lá em Atos 2, quando a gente vai ver o dia de Pentecostes, o que eles fizeram? E a Bíblia diz assim: e eles perseveraram unanimamente em oração, no partir do pão, e esse é o segredo. Não é tentarmos coisas novas, mas usarmos aquilo que nós já temos e que está dando certo há 2000 anos, que é orar, que é continuar jejuando, quer continuar lendo a Bíblia, quer continuar cultuando, entendeu? Da mesma forma, acho que a gente não precisa se reinventar, a gente precisa apenas cumprir aquilo que Cristo falou, ora sem cessar. Mas quando Romanos fala que as aflições desse tempo presente, a gente não observa essa informação, por quê? Porque no tempo presente, ou seja, no dia de hoje, a gente só quer vitória. Exato. A gente não observa que o dia ruim, ele vai estar na sua vida num momento ou no outro. E a gente, quando se depara com esse momento, a gente não se lembra do que vem depois, que não dá para se comparar ao que vai vir no futuro. Por quê? Porque nós não temos o hábito de esperar. Sim. A gente quer tudo para o momento. Sim. A gente acha que o dia mal não chega. E é importante falar esse assunto porque o cristão e as igrejas modernas, né, vivendo esse modelo, a gente tem que voltar um pouco à nossa raiz e entender que crente também tem problema. Não é? Crente também tem problema. Olha para trás. Pedro foi crucificado. Paulo foi decapitado. É verdade. Não é? O nosso irmão Silas Santos, ele está dizendo assim: a paz a todos, porque os cristãos dessa época são dodói e se abatem rapidamente comparado aos cristãos do passado. Agora tudo é motivo para depressão. É verdade. É verdade. É verdade. Pai do Senhor, irmão Silas. Amém. Então, pastor, a essa pergunta que o senhor fez aí, como que a gente vencer? Eu acho que realmente a receita a gente já tem. Sim. É algo que a gente já está praticando há 2000 anos. E nos últimos anos a gente tem esquecido. Então o que acontece? Vem essa pandemia, vem esse problema para lembrar que a igreja tem que ser igreja. Para lembrar, né? Para trazer a memória de que temos que ser igreja. No tempo bom temos que ser igreja. No tempo ruim,
não deixamos de ser igreja, continuamos sendo igreja. É verdade. Louvado seja o nome de Deus. Pode falar, pastor James. Então, em cima disso, Fala um pouco mais alto. tá. Glória a Deus. Em cima desse tema, eu achei muito interessante, sabe, meus irmãos, que momentos difíceis não é por causa somente da pandemia. Na verdade, sempre existiu. Né? E o que o cristão está perdendo um pouco a noção é que, mesmo você servindo a Deus, adorando a Deus, corre um risco, sim, de vir momentos difíceis. Mas o que a gente não pode se preocupar, você entendeu, a um ponto de nos abater em momentos difíceis, é crendo que Cristo que está conosco, Ele deixou bem alerta, em cima, igual, por exemplo, em cima do que o evangelista disse, ele falou algo interessante. Enquanto muitos comércios, muitas pessoas estão se reinventando de alguma forma para se manter, a igreja ela não precisa se reinventar. Não é verdade? Porque para a honra e a glória do Senhor, por exemplo, uma coisa, evangelista e pastor Sérgio, que me chama muita atenção, é que a ressurreição de Cristo é um grande exemplo em momentos difíceis. Ele teve o seu momento de adoração, ele teve o seu momento de comprometimento, mas o dia difícil chegou, que foi o quê? Os parados, os tabef, as coisas que ele sofreu, as coisas que ele padeceu, ali era um momento difícil. Mas assim como diz no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. E o que aconteceu? No terceiro dia, como estava lendo aqui em Mateus 28 em diante, as mulheres ali, Maria Madalena, ela foi fazer o quê? Foi procurar, porque Cristo ele falou que ia ressuscitar. E quando chegou ali, se deparou com um anjo que tinha aberto a sepultura, e aconteceu o quê? Volte para os discípulos, diz que Jesus ressuscitou. O que eu quero dizer com isso? Cristo, ele passou momentos difíceis, ele passou momentos delicados, mas a fé dele estava pegada no Pai dele, que era o Deus Todo-Poderoso, e ressuscitou. É assim que nós temos que crer. Momentos difíceis vêm sim, mas a gente tem que acreditar que nós vamos vencer. Lembra o que está escrito em Salmos, capítulo 50, versículo 15? O que diz lá? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você que está a pandemia, vivendo essa pandemia, a gente que estamos passando por este momento difícil, você tem que acreditar que Deus está pela misericórdia dele, aleluia, do teu lado. E assim como Cristo ali sofreu nos dias maus, difíceis, ele venceu. E você também vai vencer em nome de Jesus Cristo. Então hoje, eu gostei muito do que, como foi o nome dele que falou? Irmão Silas. O irmão Silas falou que hoje tem muito crente dodói, qualquer coisinha é depressão. É verdade, irmão Silas. Dessa parte é verdade mesmo. Mas muitas das vezes esses crentes dodói, talvez falta um pouco mais também de orientação, de ensinamento, de verdadeiramente, não é porque você está na presença do Pai, significa que você não vai passar os dias maus. Então também a gente tem que ver por outro lado, será que essas pessoas, irmão Silas, ele foi instruído, foi orientado da melhor maneira possível? Então hoje está faltando muito isso mesmo. Muitas igrejas hoje em dia, irmão Silas, estão simplesmente só pregando rosas e esquecendo que na caminhada também tem espinho. Verdade. Eu estava observando aqui que o evangelista Abinadab, você falou que as aflições, né, do tempo presente, ela não dá para se comparar, né, ao que está por vir. Né? E Jesus Cristo, ele disse aqui, o versículo que eu li de abertura, que diz: no mundo tereis aflições, né? Mas antes, no versículo 22 do Evangelho de João 16, ele diz assim: assim também vós agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirar. Que maravilha, maravilhoso, né? Glória a Deus, né? Eu acho, pastor, que o crente hoje ele sofre um pouco, grande parte, porque ele não tem mais usado isso aqui.
Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Ele não, a gente antes tinha aquele tempo de hoje eu vou ler alguns versículos, hoje eu vou meditar, né? E hoje ler a Bíblia, às vezes, para alguns crentes, parece que virou concurso. Quantos versículos eu li, quantos livros eu já li, quantas vezes eu já li. Tá, você pode ter lido, irmão, a Bíblia 100.000 vezes. Se você não parou para meditar, você não absorveu nada. E hoje em dia a gente sofre um pouco, porque um texto desse que o pastor Sérgio leu aqui é texto para você meditar uma noite inteira. É verdade. E assim, alguém pode dizer, mas foi Paulo que disse em Romanos. Mas aqui é Jesus que está falando. É Jesus que está falando. E é a mesma linguagem, dizendo, olha, você vai ter um sofrimento por agora, né? Mas futuramente vai vir uma recompensa. Né? E isso não é do Novo Testamento. Isso não é do Novo Testamento. Se você olhar para o Antigo Testamento, aqui em Eclesiastes 12, verso 1, diz assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Então, o dia mau ele chega para todo mundo. Sim. E o cristão está incluso nisso. Né? Está incluso nisso. Então, temos que ler mais essa palavra, temos que meditar mais, absorver mais. Sim, e também o evangelista Abinadab, como também foi falado, que, por exemplo, Cristo, ele sofreu as aflições. Ele sim, não é verdade? Ele foi ali moído, machucado, mas o que aconteceu? Pela misericórdia de Deus, ele acreditou que ele passando por aquilo, na presença de Deus, entendeu? Ele iria vencer e aonde que está? A destra do Pai. É assim você também. Você tem que acreditar quando chegar os dias maus, quando chegar pela misericórdia os momentos difíceis, entendeu? Lembra disso, que vai ter uma recompensa da parte de Deus. E assim, o evangelista leu que lembra-te do teu Criador, né? Sim, sim. Antes que venha o dia mau, né? Sim, antes. E você leu Salmo 50, verso 15, né? Invoca-me no dia da angústia, né? Se a pessoa não se lembrar de Deus, como é que ela vai, no dia da angústia, ela vai invocar Deus? É verdade. Né? E se ela vai invocar Deus no dia da angústia, nós retornamos ao mesmo assunto, que a igreja ela já tem o que fazer, né? No momento da aflição, no momento da angústia, a igreja já sabe o que fazer, que o caminho é buscar a Deus. Né? Então você, meu amado, que está nos assistindo, né, que está dentro desse tema, que é o que o cristão deve fazer, né, nos tempos difíceis, né? Nós já estamos vendo aqui, que um dos caminhos é orar a Deus, né? Mas o problema é tomar cuidado para não esquecer. Exatamente. Porque se você esquece Deus no dia bom, no dia mau, quem é que vai te lembrar? Né? Quem é que vai te lembrar? Como é que você vai invocar a Deus? Né, como diz, acho que é em Romanos também, né, como ouvirão, né? Se não há quem pregue. Se não há quem pregue. Então, se ninguém pregar, a pessoa, se ela não tem uma experiência, se ela não tem uma caminhada com Deus, no dia da angústia, ela não vai buscar auxílio em Deus. É verdade. E se buscando auxílio em Deus já é um pouco difícil, porque Deus trata conosco, né? Imagine se a gente não tiver a pessoa de Deus. E aí, pastor James, ele leu em Eclesiastes que, né, lembra-te do teu Criador antes que venha o dia mau. Eu me lembro de Jó. Né? Exatamente. Jó, o maior exemplo de provação que tem na Bíblia. E de lembrança, porque Jó, ele traz uma lembrança, ele traz um relacionamento com Deus, né, buscando não pecar, protegendo os seus filhos. Mesmo no dias bons, diz a Bíblia que Jó, ele doava para os mendigos, eles ajudavam os pobres, então ele andava na estrutura, se lembrando de Deus. E quando o dia mau chegou, ele vai levantar a voz e dizer: eu verei a Deus na minha carne. Exato, em vida. Em vida. Eu não entendo uma outra expressão, senão ele dizendo assim: está vendo essa chaga que você está vendo hoje? Pois é. Eu não vou ser curado por A nem por B, vai ser o próprio Deus que vai visitar essa chaga que está no meu corpo e vai me curar. E tem uma coisa interessante, pastores, que eu fico vendo nisso, é que o dia mau tem data. Ele também tem tempo.
Não é? E o interessante disso, se a gente olhar aqui ó, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, olha o que Paulo está falando aqui. Ó, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Então, quando eu fico vendo essa dos dias das aflições, dos dias maus, eu também entendo que existe um suporte de Deus durante esse tempo de tribulação. Porque enquanto a gente está passando, se aprove o Senhor te colocar numa provação, te permitir passar por determinada situação, é conhecendo a sua capacidade de suporte. E no momento em que você não conseguir, a gente está repleto de testemunhos disso, né? Deus vai abrir uma porta do lado para você escapar. E Ele vai dar o auxílio no momento. O importante é a gente ter na nossa mente de que, independente da situação que eu estou, Deus está comigo. Se eu estou bem, Deus está comigo. E se eu não estou bem, eu não estou bem e Deus está comigo ainda. Louvado seja Deus. Deixa eu dar a paz aqui para algumas pessoas. A paz do Senhor Solange, Deus abençoe, obrigado por estar assistindo. Receba a paz dos meus irmãos aqui que está comigo. A Júlia, Júlia, a paz do Senhor, irmã Júlia, Deus abençoe. A irmã Sueli também está online. E a irmã Simone, não sei se vocês conhecem a irmã Simone, mas ela está ali online também, glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. E isso é de se muito pensar, por quê? Porque Jó, ele diz assim, ó, o que eu temia me sobreveio. Então, Jó, por mais que ele andasse na presença de Deus, fazendo as coisas certinho, ele tinha medo de perder tudo aquilo que lhe gerava uma estrutura. Por quê? Porque as pessoas, quando vinham até ele tinha para dar, mas quando ele estava na miséria, essas pessoas se afastaram dele. E a gente tem que... Por que nós temos que buscar? A palavra de Deus ela é tão linda que nós conectamos com o seguinte, que maldito o homem, que confia no seu braço forte, naquilo que ele tem, não põe sua confiança em Deus. Então, quando uma pessoa, ela ouve assim, olha, busca ao teu Criador, nos dias da tua mocidade, porque assim, na nossa mocidade é o ano mais forte que nós temos, que nós trabalhamos, que nós buscamos, que nós começamos a ser independentes, e vem esse pensamento na mente da pessoa, será se eu preciso realmente de Deus? E a Bíblia já entra dando um conselho, dizendo, olha, busca ao Senhor nos dias da tua mocidade, porque quando o dia mau chegar, você vai ter um auxílio. Sim, exatamente. Pode falar, Alex. Fala, pastor James. Em cima do que a gente estamos conversando aqui, é bem interessante. A gente está agora falando um pouquinho de Jó, sobre a sua adversidade, sobre os seus momentos de aflições. O interessante também é que quando ele fala, lá em Jó 42, versículo 5, ele fala assim, os meus ouvidos ouvi, e hoje os meus olhos veem. O que serve a aflição? O que serve em momentos difíceis, muitas das vezes? Você, para se aproximar um pouquinho mais de Deus e para você ver o dedo de Deus te ajudando. Coisas que você olhava assim, poxa, eu não conseguiria sozinho. Mas ali Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele comprova e te ajuda. Olha para você ver o próprio Cristo. Olha aqui, a gente conversando, lembra-te do teu Criador, antes que venham dias maus. Olha que interessante. O que aconteceu? Cristo, a todo instante também, lembrando do seu Pai, aí justamente ele, perto para passar aquela aflição, o que ele fez? Ele orou, ele lembrou do Pai dele. Então o que nós temos que aprender com isso? O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, ele fala assim, não somente isso, mas nós gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz a paciência, a esperança e a esperança, a experiência. O que nós vemos com isso? É o que aconteceu com Jó, pastor Sérgio. Exatamente. É o que aconteceu com ele. E pode falar. O que eu estou entendendo aqui, pastor James, é que a provação no tempo difícil te apresenta a Deus. Sim. Ele te aproxima. É verdade. Eu fico vendo que isso é uma verdade mesmo, porque quando a pessoa não passa por nenhuma tribulação,
quando ela encontra, vamos dizer assim, o seu ponto de conforto, né? Uhum. Quando ela encontra seu ponto de conforto, o ser humano, pela sua natureza caída, ele tem uma dificuldade de querer ver Deus naquilo. Verdade. Não é? É verdade. A paz do Senhor, irmã Solange, né? Ela está assistindo também. Deus abençoe, irmã. Receba a paz do pastor James. Amém. Receba a paz aqui do evangelista Minandara. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se fala assim que as aflições, ela nos apresenta a Deus, a gente pode se lembrar, aí infelizmente, né, não, eu acredito que não é da vontade de Deus que fosse por esse caminho. Sim. Mas nós podemos lembrar exatamente de Sansão, porque Sansão, ele traz um histórico, né, com Deus, ele está com Deus, mas ele não consegue dar resposta para as exigências de Deus. Aí quando ele passa por todo um processo, então ele tem aí alguns anos de meditação, não sei dizer quantos, mas agora ele vai dizer que ele realmente vai valorizar aquilo que Deus deu para ele, quando ele diz, olha, me aproxima diante dessas colunas, né? Porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer fazendo a obra de Deus, que foi, né, se vingar dessa situação. Então nós caminhamos, e não é como nós estávamos conversando antes, a gente não quer tropeçar, mas às vezes a gente não enxerga. E nós acabamos saindo da presença de Deus, e nisso que nós saímos da presença de Deus, vai vir momentos difíceis na nossa vida, e esses momentos difíceis podem sim caminhar para nos apresentar a Deus. Louvado seja Deus. Então assim, o que o cristão, né, como deve administrar os tempos difíceis, né? Nós já vimos aqui que, como Jesus Cristo disse, que existe um momento de tristeza no coração, mesmo estando com Jesus, né? Mesmo estando com Jesus, porque quando os discípulos entram no barco, né, eles não entram no barco por desobediência, pastor James. Eles entram no barco porque Jesus disse, olha, entrem no barco e vão. Só que lá no meio do mar vai ter uma tempestade, vai ter uma dificuldade, eles vão achar que eles vão morrer, né? E eles não estavam ali caminhando pela desobediência, inclusive eles estavam obedientes, né? Mas pelaquela obediência, Jesus Cristo vai vai levar eles para uma experiência, vai levar eles no sobrenatural, né? E lhes dá algo que eles não tinham, que era aquela experiência de dizer, quem é esse, né? Que vem sobre as águas. Será só um fantasma, né? Eu creio que Deus está caminhando para nos ajudar. Eu vejo nisso, pastor Sérgio, que Deus ele sempre atua para nos surpreender. Porque nesse cenário da tempestade de Jesus andando sobre as águas, por que eles pensaram, é um fantasma, é um espírito, o que é? Porque no momento da nossa adversidade, a gente, quando não encontra uma saída racional, lógica, a gente começa a apontar para aquilo que é ilógico. É verdade. Para aquilo que... Não, mas na verdade, o que está vindo ali é o seu Deus. Sim. O que está vindo ali é a solução para o teu problema. Mais adiante, o que está vindo ali é aquele que é capaz de não só acalmar a tempestade, mas te fazer andar sobre a tempestade como ele fez com Pedro. Sim. Né? Então, Deus ele atua no meio da nossa adversidade, das aflições, para nos surpreender, para nos trazer experiências novas, porque o Cristo que multiplica pão, conheço. O Cristo que acalma vento, eu conheço. O Cristo que transforma água em vinho, eu conheço. Mas o Cristo que anda sobre as águas. É hora de conhecer. É hora de conhecer ele agora. A irmã Solanginha, ela diz assim, a paz do Senhor para todos. O nosso sofrimento não significa que o Senhor nos abandonou. Ele permite, mas Ele nos dá a vitória. É verdade, louvado seja Deus. Né? É verdade, sim. Do que a irmã Solanginha, a senhora, irmã, tudo bem? Está dizendo, e em cima do que a gente estamos conversando, é algo interessante. Me lembra o profeta Isaías. Isaías ele fala lá no capítulo 48, no versículo 10, que ele diz assim:
para o povo: eis que não te provei como a prata, mas te provei como ouro, te passei na fornalha da aflição. Você sabe o que eu aprendo com isso? Muitas pessoas, elas desprezam o momento difícil, elas querem se livrar logo do momento difícil. Enquanto isso, é aí que mostra o verdadeiro valor do cristão. Porque adorar a Deus a debalde, tudo bem, muitas das vezes é muito fácil. Então, meu irmão, o que o Espírito Santo ele está querendo nos ensinar nesta noite? Primeiro, coloque uma coisa na sua cabeça: é aí que aparece o verdadeiro adorador. É aí que aparece o verdadeiro cristão. O verdadeiro ouro, né, Fernando? Exatamente. É provado como ouro, o verdadeiro ouro começa a aparecer. Porque antes do ouro aparecer, é aquela lava preta, né? Aquela gosma preta vem surgindo, isso, até que ela desaparece. Assim somos nós também. O fogo tira as impurezas. Quanto mais aperta, quanto mais ali está sofrendo, mais vai aparecendo o seu valor e a sua qualidade. Sabe o que isso me lembra um pouco? É aquela história das 10 virgens. Sim. Porque quais foram as que ficaram acordadas? Quais foram as que ficaram com azeite na botija? Né? Quem aguentou ficar até meia-noite? É verdade. Porque a gente, às vezes, no meio da provação, a gente simplesmente dorme, né? É verdade. É verdade. A gente deixa de adorar, deixa de buscar e... É verdade. Né? Isso que o pastor James falou é uma coisa interessante. Passe, né? Passe por essa tribulação. A paz do Senhor, a irmã Angelita está nos assistindo, louvado seja Deus, né? A irmã Sueli está dizendo assim, ó, muito bom essa live, está sendo uma aula bíblica. Deus abençoe, irmã Sueli, obrigado por estar nos assistindo. Também o Marcelo Silva está nos assistindo também, Deus abençoe o Marcelo. E o Léo Grau, né, está nos assistindo também, a paz do Senhor Jesus, né? Espero que Deus ele fale com os irmãos, né? Louvado seja Deus. E assim, é purificar como ouro, é entrar na fornalha. Né? A gente costuma querer o pódio, mas não quer o ringue. Né? É verdade. A gente quer o pódio do glória a Deus, do aleluia, né? Mas antes do glória a Deus, antes da aleluia, pode vir uma lágrima, não faz mal não. É importante vir, né? Então, o nosso tema, né, lembrando os irmãos, é o que o cristão, né, é o cristão em os tempos difíceis. Por quê? Porque às vezes a gente acha, por causa daquelas mensagens, né, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer isso. Nós cremos em tudo isso, cremos, né? Mas Jesus Cristo, ele, por exemplo, quando ele diz assim para Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, mas vai pescar algo. Eu vejo Pedro vendo um baque na sua vida financeira. E você imagina para um pai de família, porque a Bíblia fala, né, a Bíblia não conta sobre a esposa, sobre os filhos de Pedro, mas conta sobre a sogra. Para ele ter uma sogra, ele tinha esposa. Concorda comigo? Com certeza. Né? Então, assim, ele vê um baque na sua vida financeira, exatamente no estágio do seu chamado. E é interessante que lá na frente, quando vem cobrar os impostos, né? Quando vem cobrar os impostos, exatamente Pedro, ele é agraciado, dizendo, olha, vai lá, pesca um peixe, tira um estandarte, dá por mim, dá por ti. Ou seja, lembra quando eu te chamei lá atrás e eu falei para você parar com sua vida financeira? Então, eu vou me responsabilizar por você. E uma das aflições que os cristãos têm hoje é as suas vidas financeiras. Sim. Pode falar, Ivan. Sim, é isso mesmo. É interessante isso. Isso me remonta um pouco o sacrifício, pastor. Porque quando a gente está... É muito fácil a gente falar, estou na presença de Deus. Mas o que eu estou disposto a sacrificar por essa salvação, por esse momento? É o que você falou antes de Eliseu, né? Exato. Antes da gente começar lá, eu conversava aqui com o pastor Sérgio. Quando Elias, ele chegou para Eliseu e jogou a capa, Eliseu já entendeu, está me chamando para o ministério. Só que o que Eliseu tinha? Eliseu ainda tinha uma junta de boi, Eliseu tinha pai e mãe. Aí o que Eliseu falou?
matou os bois, pegou madeira, fez churrasco, deu para todo mundo. Por quê? Porque lá na frente, ele estava sacrificando. Por quê? Porque quando ele decidiu seguir Elias, se ele não matasse aqueles bois, ele ia se lembrar, poxa, eu ainda tenho bois lá atrás. Olha aí. Ele ia se lembrar de coisas e querer voltar. Então, quando Jesus olha para Pedro e fala, deixa a sua rede, vem para ser pescador de homens, ele está falando de sacrifício. O que você vai tirar da sua vida para poder servir a Deus? É verdade. Né? E isso, pastor, é uma coisa tão interessante, porque quando Jesus ele ressuscita e ele passa aquele período de aparecendo para os seus discípulos, Pedro estava tão chateado por ter negado. O que Pedro foi fazer? Voltou para pescar, esqueceu da ordem. Sim. Foi para o mar. Sim. Não é? Até que Jesus encontrou Pedro lá e falou, Pedro, o que você está fazendo aí no mar, cara? Eu não te mandei pescar homens? Então isso é interessante, porque nós, uma vez que sacrificamos algo para servir a Deus, a gente não deve voltar atrás. Deus se responsabiliza. Deus se responsabiliza. Deus se responsabiliza. Tanto que Jesus Cristo, ele veio renovando o seu chamado com Pedro naquele momento e falou o que? Pedro, você me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. É verdade. Não sei se é pastor Gênesis. Uma coisa que mais me chamou a atenção de versículos bíblicos nesse momento da pandemia não foi o Apocalipse, foi apenas a palavra de Isaías, que Deus diz assim, não gaste o vosso dinheiro naquilo que não é bom. Né? E a gente sai comprando tudo, varão. E nessa pandemia, quantas pessoas olhou para suas contas financeiras, principalmente cristão, e olhou e falou assim, eu não tenho uma reserva para poder me manter, o que eu vou fazer? Né? Então assim, quando nós entramos, porque o tema é o cristão e os tempos difíceis, certo? E os cristãos têm tempos difíceis na sua vida financeira. E o que nós devemos fazer quando as coisas não estão caminhando financeiramente como a gente imagina? Então nós olhamos para uma desobediência bíblica que nós agimos, quando Deus diz assim, não gaste o vosso dinheiro naquilo que não é bom. Pode parecer até brincadeira, mas para você, como cristão, comprar seja lá o que for, você antes tem que pôr em oração. Porque se Deus olhou e falou, meu filho não vai precisar, ou aquele dinheiro vai fazer falta, se ele estiver em comunhão com Deus, Deus dá o livramento. Sim. E lá na frente você vê, olha, aquele negócio não deu certo, por quê? Porque Deus está cuidando da minha vida financeira. Pode falar, pastor Tiago, eu te cortei, desculpa. Não, nada, pastor, foi perfeito. Sacrifício, né? Quando se fala de sacrifício, quando você sacrifica de verdade, vira notório o que está escrito no livro de Salmos 125, versículo 1. Aqueles que confiam no Senhor serão um monte de Sião. Quando se fala da vida financeira, principalmente para quem é pai de família, principalmente para quem é mãe de família, quem sustenta a sua família, muitas das vezes, como diz mesmo o pastor, surgiu a pandemia, surgiu uma dificuldade, ali a gente já fica preocupado. Eu mesmo sou que trabalho autônomo, e ali, pastor Sérgio, eu fiquei preocupado, mas ao mesmo tempo, quando eu dobrava o meu joelho, o Espírito Santo me acalmava, dizendo, filho, fica tranquilo que não vai faltar nada para você, e nem para sua família. E quando se fala de sacrifício, o evangelista Aminadab, eu me lembro da viúva de Sarapita, bem interessante, ela só tinha o que, varão? Um pouquinho de azeite, não é verdade? E um pouquinho de farinha. E chega um homem de Deus ali, é a viúva de Serepta, né? Uns falam Sarapita, outros Serepta, nós falamos Serepta. Isso. E olha que interessante. E ali ela pega, ela sacrifica o único azeite que ela tinha e o único bolinho, ou seja, o único farinha. E ali ela sacrifica. O que acontece? Deus não deixa faltar nada. O que o Espírito Santo está querendo dizer com isso? Ei, meu irmão, quero dizer para você, sacrifique. Sacrifique em nome de Jesus Cristo um pouco mais de joelho no chão. Sacrifique em nome de Jesus Cristo um pouquinho mais de oração ali, um jejum. Sacrifique, busque mais uma intimidade com Deus. Sacrifique um tempo. Sabe para quê, meu irmão? O evangelista Aminadab, ele estava dizendo algo sobre ler
a palavra, sobre um pouquinho, buscar um pouco mais de conhecimento. E quando a gente lemos a palavra, sacrificamos para ler a palavra, pela misericórdia de Deus, está entendendo? O que vai acontecer? Oséias 4, versículo 6. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, quando você busca conhecimento, pela misericórdia de Deus, fica muito mais fácil, pastor Sérgio, quando chega um momento ali de adversidade na vida financeira, de eu poder passar por ela e o nome do Pai ser glorificado, porque eu tenho conhecimento de que o meu Deus vai suprir as minhas necessidades e o nome do Pai vai ser glorificado. Eu estava me lembrando de Abraão, porque Abraão, quando ele discute ali com Ló, ele por ser a pessoa escolhida por Deus, ele poderia ter escolhido a parte verde, né? Mas ele não escolhe a parte verde, ele apenas fica quieto, fala, o que Deus preparou para mim, Deus vai mostrar. E quando Ló resolve ir para a parte verde, para as Campinas do Jordão, né? Abraão vai para o deserto. Então, ir para o deserto, né? É como se Deus olhasse lá do céu e dissesse assim: ô Abraão, por que você não escolheu o verde? Porque eu vou ter aqui com você. Eu vou ter aqui com você, Abraão. Por que você não escolheu o verde? Né? Mas ele vai para o deserto e diz assim: olha, você vai para lá, então eu vou para lá, porque eu quero servir a Deus de forma inteira. Exatamente. Né? E ele não tem medo do deserto. É interessante que quando ele chega no deserto, Deus começa a fazer promessa para ele. Então nós voltamos ao ponto inicial, que nos tempos que o cristão está vivendo um momento de aflição, é o tempo de Deus fazer promessa. Exatamente. Né? Nós podemos, por exemplo, se lembrar do próprio Abraão, quando ele está tendo um momento de aflição dentro de si, porque ele não consegue ter filho, então ele vai até Deus buscar uma solução, ou melhor, expor uma solução, porque ele não foi pedir para Deus, ele só foi defender Deus, né, e colocou: olha, o primeiro que nascer aqui é quem vai ser o herdeiro. Né? Naquela aflição, Deus falou assim: não, eu vou te dar um filho. Não pode falar. Exatamente. Eu estava notando aqui, emendando nisso que os pastores estão falando, que o sacrifício ele vem acompanhado de providências. Não é? Olha só, ainda falando sobre Abraão, vou linkar essas duas histórias, Abraão e Elias, da viúva de Sarepta, que o pastor James estava falando. Abraão, ele sobe lá ao Monte Moriá com o sacrifício que era Isaac, né? E no momento em que ele vai falar, o que ele fala? Deus proverá para si o cordeiro. Então, e no final Deus provê. Deus provê. Então, o sacrifício, ele vem seguido de algo de Deus, de algo que Deus vai te abençoar com isso, de providência. E quando a gente olha ali, eu me lembro agora, uma vez ouvi o pastor Gesiel Nunes Gomes falando, ele sobre a viúva de Sarepta, sobre Elias, e ele falava: quando Elias falou que não vai chover, ele foi, o primeiro lugar que ele foi para o rio, e lá no rio vinha o quê? Água, e tinha o quê? Um corvo que vinha e trazia carne para ele. Só que um dia o rio seca, pastor. Na hora que o rio seca, ele vai para onde? Para Sarepta, e lá tinha uma viúva. E na casa dessa viúva tinha o quê? Farinha e azeite. E aqui ele sai dali. E quando ele sai dali, que ele enfrenta os profetas de Baal, a chuva vem e ele foge de Jezabel, vem um anjo para ele, toca do lado dele e fala: ó, levanta e come, tem pão. Sabe o que eu aprendo com isso, pastor? É que às vezes o rio vai secar. Mas quando o rio secar, vai ter viúva. E às vezes a gente vai estar na casa da viúva e vai ter que enfrentar depois, logo depois, 450 profetas de Baal e de Azera. E quando a gente fizer isso, a gente vai sair. E no meio do deserto, vai ter anjo com pão. Então, irmãos precisam entender uma coisa: o sacrifício ele vem acompanhado da providência. Não é? Ele vem acompanhado da providência de Deus. Porque se um dia não tiver mais rio e não tiver mais corvo e não tiver mais viúva, ainda tem anjo no céu para trazer pão. É verdade, ó. O irmão Sila colocou um texto aqui também, né? Louvado seja Deus. A irmã Sueli diz assim: Deus é fiel em nossas vidas. A irmã Angelita, né? E o Silas diz assim: porque muitos cristãos, em meio a situações difíceis, primeiramente buscam os conselhos dos homens. Não deveriam ser primeiro o conselho de Deus?
a resposta para tudo está em Deus. Né? E o Christian Andrade diz assim: verdade, só Deus para nos guardar de todo o mal. Né? Ele ainda diz assim: quem leu o livro do Provérbio vai lembrar do capítulo 15, e seus versículos. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava aqui ouvindo o que o varão estava dizendo, que o Aminadab estava dizendo, e quando se fala assim, que Elias vai até o rio, do rio vem o natural, né? Uhum. E o corvo traz o sobrenatural, né? O de Deus. Então a nossa vida, ela é balanceada, né? Equilíbrio. Uma parte nós temos que fazer, né? E outra parte Deus que faz. Né? Então quando Deus ele olha e diz assim, olha, vai até Serepta, que tem uma viúva lá, e Deus está dizendo assim, olha, quando chegar lá você vai encontrar o natural, você vai encontrar o azeite, você vai encontrar a farinha, mas você vai encontrar exatamente esses dois acabando. Eu vou entrar com o sobrenatural, né, que é a multiplicação, para poder vocês sobreviver. Né? E o irmão Ciro diz assim, olha, de forma que primeiramente as pessoas estão buscando os homens e não buscando a Deus. E aí eu quero parar um pouquinho nisso aqui, da vida financeira que nós estamos falando, né? Que você vê assim, os bancos, eles estão se oferecendo a todo tempo, né? Para te dar uma solução, para te trazer, mal sabe, como diz o provérbio, que se você pega emprestado de alguém, você se torna escravo daquela pessoa. Então o cristão, ele tem que buscar uma orientação de Deus, para saber como melhorar a sua vida financeira, sem se tornar um prisioneiro do sistema, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? A Vilma Parado também está assistindo, acredito que é o evangelista também, né? Eles assistem mesmo. Deus abençoe, Pai do Senhor Sam, Pai do Senhor Vi, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que é que nós entendemos? Né? Com tudo isso que está sendo falado, que primeiramente nós temos que confiar no Senhor, né? E acreditar que aonde nós estivermos na direção de Deus, Deus vai trazer uma solução, né? O nosso tema é o cristão, né? E os tempos difíceis, né? E eu quero falar um pouquinho sobre relacionamento, Varão. Bom, também, né? Sobre relacionamento, porque nós vimos aí, dentro de um histórico mundial, nunca se houve tanta separação, tanto divórcio, por causa dessa pandemia. Eu acredito que o desgaste, né, sentimental também chegou dentro dos lares dos cristãos, né? E o que fazer, né, para a gente não ser abalado, né, na nossa vida sentimental, porque é algo que Deus precisa também, né? Eu estou aqui vendo o casal, né, o casal 20, nosso irmão Silas e a irmã Solanginha, que sofreram, né, essa Covid aí, mas quem acompanhou a vida deles, viu que um estava ajudando o outro, né? Um ensaboava a louça e o outro passava água, né? Eu quero parabenizar, né, o nosso irmão Silas, a nossa irmã Solanginha, que passaram por esse momento aí, né, e nós acompanhando meio que de longe, né? E aí eu quero abrir para o pastor James, né, para falar algo sobre a vida sentimental. O que fazer, né, varão? Não convivia, um ficava trabalhando, o outro no outro canto, de repente está os dois dentro de casa, né? Como lidar com isso, né? Bom, meu pastor, é um tema muito interessante quando se fala da vida sentimental, né? Porque aumentou tudo isso, porque aonde que particularmente ambas as partes, por causa da pandemia, principalmente naquele momento que não estava mais trabalhando, se pegaram simplesmente dentro do mesmo ambiente. E com o mesmo ambiente, ideias diferentes, formas diferentes, jeitos diferentes, fica difícil. Aonde que muitas das vezes a falta de tolerância, a falta de paciência, a falta até mesmo de diálogo para poder compreender um ao outro. O que o Espírito Santo nos traz?
pela misericórdia de Deus. Primeiro, evangelista e pastor Sérgio, o nosso dever é sempre isso, a gente aprender a amar o nosso cônjuge com o amor de Cristo. Porque aí a gente vamos começar a compreender e entender. Entendeu, pastor? Porque a própria Bíblia diz, no livro de Mateus, que agora não são mais dois, mas uma só carne. Lindo é esse mistério. Se é uma só carne e ambas as partes têm pensamentos diferenciados, por que não unir em Cristo, dialogar da melhor forma possível para o nome do Pai ser glorificado? Lembrando, uma vida sentimental não são dois, tem que ser três: a esposa, o marido e o Deus Todo-Poderoso. Senão não dá certo, né, Varão? Senão não tem como dar certo. Então, pastor Sérgio, o que eu aprendo com isso? Aprenda, ora mais pedindo: Senhor, dê um pouco mais de tolerância para minha esposa, dê um pouco mais de sabedoria, abre a mente dele, abre a mente dela, chama o seu cônjuge em momento oportuno, a ver que só assistir um filme, a ver que só comer uma pipoca, chama para orar, para discutir um pouco mais sobre as coisas de Deus, e ali vai ter mais facilidade, mais tolerância, mais paciência e mais Deus presente no seu relacionamento. E isso, o que você acha, evangelista? Eu concordo bastante. É que você também está tendo uma experiência, né? Né? É meu escritório agora em casa, né? E eu experiência. fico vendo uma coisa aqui, pastor James. Normalmente a gente tem que se voltar para a Bíblia. O que a Bíblia diz, né? É melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão de vez. Quem é a terceira dobra? O senhor falou certinho. É trazer Deus para dentro do casamento. Eu fico vendo, pastor Sérgio, que eu estava inclusive essa semana escutando na rádio e eles falaram realmente o índice de divórcio aumentou muito, pedidos de divórcio, a pesquisa na internet como divorciar online estourou no Google. Sério? Sim. Tem como se divorciar online, por aí vai, né? A primeira coisa que eu acho, pastor James, é que as pessoas, e talvez um pouco os cristãos, vão puxar um pouco a nossa orelha nisso aqui, a gente tem tirado um pouco Deus de dentro do relacionamento, tem empurrado um pouco a barriga. É verdade. Porque eu fico vendo que ninguém acorda de manhã, pastor Sérgio, poxa, legal, nossa, o dia está chovendo, vou divorciar, né? Não. Alguma coisa estava acontecendo antes. O problema é que a gente nunca quer tratar as causas raízes. Não é? É verdade. A gente vê o problema chegando dentro de casa, a gente vê o problema chegando para a família, a gente vê a esposa esfriando, o marido esfriando, o filho indo para o canto, e a gente não chama mais, a gente não ora mais, não busca mais, não é? E uma coisa, irmãos, que serve, isso aí é falha minha, falha nossa, às vezes por causa de tempo, por causa de trabalho, por causa do estresse, culto doméstico. Estamos tirando Deus de dentro das casas. Então, para resolver esse problema, você tem que trazer Deus para dentro da sua família. Ele é o ente dentro da sua casa que vai manter o seu relacionamento saudável. A gente pode, me lembrei de algo aqui, Valão, do caso de Abraão e Sara, né, porque houve uma discussão forte entre eles. Nós podemos lembrar também aqui do próprio pai de Jesus, né, que Maria, ela está grávida, né, e José, ele quer deixá-la, né, ele está sendo até legalzinho. Quer deixá-la em segredo. Só que aí, Deus ele entra, né, Deus ele entra, e quantos maridos talvez não passou na mente dele de deixar, quantas esposas, e se Deus não trabalhar na madrugada ali no coração do homem, o homem vai tomar atitudes loucas. Sim, né? Exatamente. Vai tomar atitude louca. Então, assim, quando se trata de um relacionamento, né, louvado seja o nome do Senhor, a gente tem que
até mesmo aprender uma nova estrutura, porque buscar coisas novas. Sim, né? Buscar exato. coisas novas, porque viver realmente em dois nunca foi fácil. Nunca. Você Isso só desde consegue- Adão e Eva. Você só consegue pegar o trem lotado porque você sabe que o cara ou a mulher que está do seu lado ali no trem vai descer na próxima estação, você não vai ver mais. Mas se falasse assim, ó, vamos ficar aqui 40 dias viajando junto, você ia ter um pequeno problema ali, né? Eu quero ler alguma coisa aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Sueli diz assim: Pastor James sumiu da minha tela. Nós estamos, tá, todos, vem mais para cá, varão, mais para cá um pouquinho, né? Louvado seja Deus. Vê aí, irmão Sueli, se está ok. O irmão Silas está dizendo verdade, pastor James, Deus abençoe. Né, o Christian, ele deixa aí, né? Vou ler aqui, ele deixa para nós meditarmos depois o Salmo 54, eu dei uma olhadinha aqui, que tem um título que diz: Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos, né? E ele deixa o Salmo 55 para a gente meditar depois, que não dá para ler agora, que tem um título que diz: Davi se queixa da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança sua carga sobre o Senhor, né? Deus abençoe por a participação do nosso irmão, né? E o irmão Silas diz assim: eu estou vendo todos vocês. Obrigado, irmão Silas, pelo feedback. Amém. Aí. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. É verdade. Né? Louvado seja Deus. O nosso tema é o cristão e o tempo difícil, né? E tem uma parte que é muito difícil agora de se pensar, porque o desemprego, ele abraçou muita gente, né? Muita gente. O desemprego, então assim, falar de desemprego, né? De repente você está nos assistindo no momento ou futuramente e está se deparando com o desemprego na sua vida, né? O nosso irmão Christian, ele colocou aqui, né? Eu só peguei pelo título, que ele diz assim, ó, vendo que os profetas Jeremias fala em Lamentações, no capítulo 5, todas as verdades sobre nós nesses tempos difíceis, né? A Bíblia diz assim, lança, né, sobre o Senhor, né, toda a vossa ansiedade. É verdade. Então, de repente você está desempregado, infelizmente, porque é duro, né? Não é só uma coisa que acontece em São Paulo, onde nós estamos, ou no Brasil, é uma coisa que está acontecendo mundial, né? Então, como lidar com o desemprego, né? Então, a primeira coisa que nós enxergamos é lance sobre o Senhor, voltando à estaca zero, né, meu irmão? Exatamente. A oração, né, para que Deus supra, para que Deus olhe para dentro da sua casa, porque tem um ponto que é muito interessante pensar. Amados, creia nisso, tá? Não sei se você concorda comigo, não sei se os irmãos aqui concordam comigo, mas assim, ó, se Deus passar na rua e ver uma pessoa com fome, se ela não pedir, ela corre o risco de morrer de fome sem Deus dar para ela. Por que eu digo isso? Porque no momento que a necessidade surge na nossa vida, a gente acha que é a obrigação das pessoas nos dar. E a gente tem que tomar atitudes. Tem que tomar atitudes de buscar a Deus. Interessante que toda a desgraça, por exemplo, você vê o povo no Egito passando por dificuldade, mas Deus ele só desce lá, mesmo tendo uma promessa para Abraão, ele só desce lá quando ele diz assim, olha, O povo clamou. o povo clamou, o Exatamente. povo buscou. Eu estou descendo aqui porque quando nós clamamos, nós damos autorização para Deus entrar na nossa vida. É verdade. Né? Então esse meio de desemprego, né, acho que quer falar algo, Barão, sobre isso. Você está ali trabalhando, né, e está vendo muito isso, né? É verdade. É aquilo, né, pastor? Entra no meio da finança, o desemprego, né? E é interessante, em cima do que o senhor está falando, bate com a própria confiança. Por quê? Momentos difíceis na vida de cristão, principalmente agora, com tanto desemprego. Sim. Não é verdade? Então, e o desemprego, muitas das vezes, ele acaba acovardando o evangelista
Aminadab e o pastor Sérgio, muitos que estão ao próprio sacrifício, voltando do sacrifício, falar um pouquinho de sacrifício. Por quê? Porque o desemprego, ele nos traz medo. Como eu vou pagar a minha conta de luz? Como eu vou pagar a minha conta de água? E agora eu tenho os meus filhos para sustentar. Mas eu quero dizer para você, assim como Elias, ele confiou no Deus Todo-Poderoso diante daqueles 400 profetas de Baal, assim como aquela viúva, ela também confiou no que o homem de Deus falou, sacrificando o único pouquinho que ela tem. Eu quero dizer para você, meu irmão, é o momento de você, pela misericórdia de Deus, acreditar no seu Deus. Mas tem um porém, pastor. Sim. Evangelista. Não basta a gente somente pegar, eu acredito em Deus e não fazer por onde. Não adianta a gente somente falar assim, o Senhor vai prover. Mas lembra disso, o Senhor vai prover, você está entendendo? Se eu tomar uma atitude, ir buscar, fazer algo, e Deus vai ser com você. Não se preocupe, você que teme e ama o Senhor, em nome de Jesus. Deus vai prover na sua casa. Louvado seja Deus. Bom, amados, nós vamos estar encerrando aqui, já estamos aí 1 hora online, né? A nossa irmã Érica, né, chegou agora. Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, nós estaremos encerrando. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram online conosco, que participou conosco. Muito obrigado mesmo. E aqui a gente sai mais forte, com a nossa mente mais recheada de informação. Deus abençoe o pastor James. Amém. Viu? Dá a paz para o povo aí, se despede aí do povo. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Saiba que isso que estamos fazendo é dando lugar para o Espírito Santo, para nos edificar, para edificar a tua vida através de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, como o pastor falou, que todo mês a gente vai ter essa oportunidade, né? O pastor Deus revelando um tema para a gente e a gente trabalhando em cima. Fica atento para que o próximo mês, vocês que gostarem, vocês ainda que vão assistir essa live em nome de Jesus Cristo, tá? Fique atento aí que logo a gente vai estar retornando e você também pode participar e tirar todas as dúvidas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. A Aminadab se despede do povo. Amém. Quero agradecer a todos aí que estiveram participando. Deus abençoe. E lembre-se de uma coisa, né? As promessas de Deus, elas não faliram durante a pandemia. Elas ainda estão aí. E nisso que os pastores falaram aqui, desse momento difícil e desemprego, lembra de Salmo 37, 25, né? Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Busque a Deus, continue orando. A receita você já tem, né? Quer servir a Deus, quer continuar buscando, lendo a palavra e contando conosco, né? Precisando, a igreja está aí, nós estamos aqui para auxiliar, para ajudar os irmãos naquilo que, dentro do que nós podemos fazer, nós faremos. É verdade. Em nome de Jesus. O pastor Sérgio, só lembrando as pessoas que vão, que assistiram, né? E que vão assistir a live, você que não tem um lugar para congregar, você que está orando a Deus aí pela misericórdia aí por algum lugar, ou você que tem desejo de conhecer a nossa igreja, em nome de Jesus Cristo, é bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua presença. Espero ter aí contribuído com os irmãos com esse tema. Logo estaremos aí anunciando novamente, tá? Não vou dizer o dia agora, porque a gente ainda não conversou aqui entre nós, tá bom? Mas logo nós estaremos aí publicando no Face sobre quando retornaremos com essa live, esse bate-papo, né? Em nome de Jesus, amém? Obrigado, a irmã Sônia Menezes, né? Deus abençoe, Sônia, muito obrigado por estar aí nos assistindo, né? Louvado seja Deus. Obrigado aí pelo carinho da irmã Sueli, né, do Cristo, em nome de Jesus, amém? Amados, fica com Deus, amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus e após a oração nós estaremos aí encerrando a nossa live. Muito obrigado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por este momento.
nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor esteja visitando a cada um dos irmãos que estão assistindo, a cada um dos irmãos que vão assistir, Pai querido, e conforme for, o Senhor mesmo vá ministrando no coração deles. Quero te pedir em nome de Jesus, visita aqueles que estão passando por aflições e os ajude nessa jornada, Senhor, para que eles possam se sobressair em meio à tribulação, como o Senhor diz na palavra, que no mundo nós teremos aflições, mas para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu. E se nós estivermos com o Senhor, certamente somos vitoriosos também. Pai querido, muito obrigado pela vida do pastor James, pela vida do evangelista Aminadab, né? Alguns irmãos que eu vi não puderam, mas estarão conosco aqui, nos fortalecendo em nome de Jesus. Obrigado, amados. Deus abençoe. Fica com Deus, em o nome de Jesus. Amém.